Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a sequência 4, aulas 1 e 2, blocos retangulares. Objetivos de aprendizagem: reconhecer as grandezas, volume e capacidade, bem como suas principais unidades de medida, estabelecendo a sutil diferença entre elas. Estabelecer as transformações de unidades de medida entre múltiplos e submúltiplos da medida padrão de capacidade, o litro, e entre múltiplos e submúltiplos da medida padrão de volume, que é o metro cúbico. Estabelecer relações entre as medidas de capacidade e as medidas de volume e resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de sólidos formados por blocos retangulares, dadas as medidas de suas dimensões. Estamos no Aprender Sempre, volume 2, na página 99. Habilidades: resolver e elaborar situações-problema que envolvam medidas de volumes de prisma e de cilindros retos, inclusive com o uso de expressão de cálculo em situações cotidianas. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Primeiramente, vamos retomar o que é área e volume de alguns sólidos geométricos. O primeiro sólido geométrico que a gente vai estudar é o prisma de base quadrangular. Então, esse é um prisma de base quadrangular. Essa medida aqui é o lado do meu prisma da base. Aqui também vai ser o lado da minha base. Aqui vai ser a altura do meu prisma. Então, vamos para as fórmulas de área e volume. A área da base é igual ao lado ao quadrado, porque é um quadrado, então a área da base é L ao quadrado. Agora, a área lateral, que são essas quatro aqui em voltas, que são um retângulo, como eu tenho 4 lados, então é 4 vezes base vezes altura. Então, a área lateral é 4 vezes base vezes altura. Agora, a área total do meu prisma de base quadrangular é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, eu preciso da área da base e preciso também da área lateral para eu calcular a área total. E vamos para substituindo a área da base e a área lateral. Então, a área total fica 2 vezes L ao quadrado mais 4 vezes base vezes altura. E também eu vou calcular o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume fica, a área da base é L ao quadrado vezes a altura. Agora, vamos para o prisma de base retangular. Então, agora a base é um retângulo. Então, vamos para medidas. Aqui vamos falar que é a medida A, que é o comprimento. Aqui é a medida B, que é a largura. E vamos colocar o H de altura. Então, A, B e H. A área da base, como é um retângulo, fica A vezes o B. A área lateral, como eu tenho 4 retângulos, então a área lateral é 4 vezes base vezes altura. E a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes a área da base. A área da base é A vezes o B, então fica 2 vezes AB. Mais a área lateral aqui fica 4 vezes B vezes o H. E
vamos para o volume. Volume é igual à área da base vezes a altura. Então, o volume é a multiplicação dos meus três valores, que é A vezes o B vezes o H. Terceiro sólido é o prisma de base triangular. Então, agora a base desse prisma é triangular. Vamos falar que o lado dessa minha base é o B. E a altura do meu prisma é o H. Então, vamos calcular a área da base. A área da base, como é um triângulo, a área de um triângulo é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Esse L é o lado, então é o valor do meu B. O B é igual ao lado. A área lateral, como é um retângulo, é base vezes altura. Então, a área total do meu prisma de base triangular são 2 triângulos e 3 retângulos. Então, é 2 vezes a área da base mais 3 vezes a área lateral. Substituindo, fica a área total igual 2 vezes a área da base, que é raiz de 2, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, mais 3 vezes base vezes altura. E agora o volume é a área da base vezes a altura. A área da base é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura. Atividade 1. Para transformar os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico, por exemplo, quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, ou hectômetro cúbico para decâmetro cúbico. Basta multiplicar consecutivamente por 1000. Então, a gente multiplica por 1000. No caso dos submúltiplos, milímetro cúbico para centímetro cúbico ou centímetro cúbico para decímetro cúbico, basta dividir por 1000. Então, o metro cúbico está aqui. Vamos colocar que o metro cúbico é 1 metro cúbico. Para eu passar para decâmetro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, fica 1000 metro cúbico. Agora, eu tenho 1000 metro cúbico. Decâmetro cúbico para hectômetro cúbico, multiplica por 1000. 1 milhão. E do hectômetro cúbico para o quilômetro cúbico, multiplica por 1000. Então, fica 1 bilhão de metro cúbico. Agora, estou em metro cúbico. Vou passar para decímetro cúbico. Então, eu divido por 1000. 0,001 metro cúbico. Decímetro cúbico para centímetro cúbico. Divide por 1000 também. 0,00001 metro cúbico. E para milímetro cúbico, também divide por 1000, que vai ficar 0,000000001 metro cúbico. 2. Uma caixa de papelão será fabricada por uma indústria com as seguintes medidas: 40 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Então, vemos que é um paralelepípedo. Essa caixa irá armazenar doces que estão também em caixas menores, na forma de um bloco retangular, com as dimensões 8 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Qual é o número de caixas de doces necessárias para o preenchimento total da caixa fabricada? Então, a gente precisa achar o volume da caixa de papelão e depois da caixa menor na forma de um paralelepípedo também.
Então, vamos calcular a caixa de papelão. O volume é multiplicando as três medidas, comprimento, largura e altura. Então, comprimento é 40, largura é 20 e 15 de altura. Então, fica 40 vezes o 20 vezes o 15. 40 vezes o 20 vezes o 15 é 12.000. Como está em centímetros, fica centímetros cúbicos. Agora, eu vou calcular a caixa de doce, que também é um paralelepípedo, então fica volume igual A vezes o B vezes o C. Comprimento é 8, largura é 4 e altura é 3. Então, fica 8 vezes o 4 vezes o 3. A multiplicação desses 3 fica 96 centímetros cúbicos. Agora, eu vou pegar o volume da minha caixa de papelão, dividir para o volume da caixa de doce. Então, 12.000 dividido por 96. Fica, então, 125. Logo, então, o número de caixas de doce necessárias para o preenchimento total da caixa fabricada é de 125 caixas de doce. 3. A família de Michel irá se mudar e, para transportar a mudança, contrataram um caminhão-baú, cujas medidas das dimensões estão explícitas na figura abaixo. Então, eu tenho 5 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3 metros de profundidade aqui. Então, vamos lá. Os utensílios serão guardados em uma caixa menor, em formato de cubo. Caixa menorzinha aqui, ó. Ela tem 1 metro, comprimento, largura e altura, cujas medidas também estão representadas na imagem a seguir. A partir dos dados do problema, determine a quantidade máxima de caixas que a família de Michel poderá levar em uma viagem nesse caminhão. Então, eu tenho que calcular o volume do caminhão e depois calcular o volume da caixa. Então, calculando o volume do caminhão, que é a capacidade, é A vezes o B vezes o C, porque é um cilindro. Então, as medidas é 2, 3 e 5. Então, eu vou fazer 2 vezes o 3 vezes o 5, que é igual a 30 metros cúbicos. Então, a capacidade do baú do caminhão é de 30 metros cúbicos. Agora, vamos achar a capacidade da caixa, que é um cubo, então é A vezes o B vezes o C também. Igual 1 vezes 1 vezes 1. E 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1 metro cúbico. Bom, se a capacidade do caminhão é de 30 metros cúbicos e a capacidade da caixa menor é 1, então é 30 dividido por 1. Então, a quantidade máxima de caixas que a família de Michel poderá levar em uma viagem são 30 caixas. Utilizando essa situação problema como exemplo, reflita, a partir do baú do caminhão e das caixas menores, justifique, escrevendo no espaço abaixo, o que você compreende sobre volume e capacidade. Então, o que podemos falar? Que volume é todo lugar no espaço em que um objeto tridimensional ocupa. E a capacidade é aquilo que o objeto tridimensional consegue transportar. 4. Tiago instalou uma piscina de fibra em sua casa. As dimensões internas dessa piscina encontram-se representadas no desenho abaixo. Então, eu tenho a parte de baixo. A parte de baixo é 8 de comprimento, 8 metros, de largura 4 metros, e eu tenho uma altura de 1,8 metros. Daí, na parte de cima da piscina de Tiago, tem outra medida.
ele tem o quê? De comprimento 10 metros, largura 6 metros. Eu tenho um comprimento aqui de 0,3 metros. Então, são duas partes diferentes. Pergunta: para encher essa piscina até a sua capacidade máxima, Tiago precisará de quantos litros de água? Bom, o sistema de medidas que eu tenho na minha piscina são tudo metro cúbico e depois ele quer em litros. Primeiramente, a gente vai calcular o volume da minha piscina em metro cúbico. Então, vamos calcular o volume da profundidade, essa parte aqui maior. Então, é volume igual A vezes o B vezes o C. Igual, então eu peguei 1,8 vezes o 8 vezes o 4. 1,8 vezes 8 vezes o 4 é igual a 57,6 metros cúbicos. Agora eu vou pegar a parte de cima. Volume das bordas da piscina também vai ser volume igual A vezes o B vezes o C. Pegando as três medidas, que é 0,3 vezes o 10 vezes o 6, dá um volume de borda de 18 metros cúbicos. Somando os dois volumes da profundidade com a borda, 57,6 mais 18, dá então um volume de 75,6 metros cúbicos. Só que o exercício quer em litros. E é importante eu lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, eu vou pegar todo o meu metro cúbico, que é 75,6, e multiplicar por 1.000. Então, 75,6 metros cúbicos multiplicado por 1.000 dá 75.600 litros de água. Então, logo, para encher a piscina até a sua capacidade máxima, Tiago precisará de 75.600 litros de água. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.